Que a paz de Deus envolva todos nós, hoje, agora e sempre. Sou Aldenice Souza, trabalhadora voluntária da Casa Espírita Alta de Souza, situada no bairro do Ipsep, na cidade de Recife, estado de Pernambuco. E na noite de hoje, vamos fazer, como de costume, a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus. Senhor Jesus, rogamos a Tua proteção em nossas vidas, que Teu amor e a Tua misericórdia se estenda sobre todos os lares e em todos os cantos que necessitem do Teu amparo e da Tua luz. E sobre a proteção da mentora da nossa casa, Alta de Souza, damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje. Queridos irmãos, é com muita alegria que faremos as reflexões sobre o tema da noite de hoje, contida no livro A Gênese, a quinta obra da codificação, Milagres e Predições, segundo o Espiritismo, o capítulo 17, onde a gente vai estudar a perseguição dos apóstolos, dos itens 10 a 13. Neste livro, especificamente nesses itens, a gente vai observar 4 passagens contidas no Evangelho que faz referência àquilo que os apóstolos iriam encontrar na divulgação do Evangelho do Cristo. Então, Jesus foi de uma sinceridade, foi de uma honestidade, como sempre foi durante sua vida, e principalmente aos apóstolos. Ele avisa, ele prevê para os apóstolos o que eles iriam encontrar na caminhada de divulgação da Boa Nova. E é interessante que nessas passagens, Jesus não fala que eles iriam colher flores. Pelo contrário, eles teriam uma dificuldade muito grande, mas que era necessário muita coragem, muita fé, que são características daqueles que abraçam a Boa Nova. E os apóstolos, eles deram esse testemunho para todos nós, para que servisse também de lição, para que a gente não negasse aquilo que a gente abraça com amor, no caso, os ensinamentos de Jesus. Que fôssemos destemidos, que testemunhasse a nossa coragem nos nossos atos, na nossa fala, na nossa prática do cotidiano. Então eu vou pedir permissão a vocês para fazer a leitura e a gente ir aprofundando dentro do possível esclarecimento à luz do Espiritismo. Então, no livro A Gênese, a gente vai encontrar essas parábolas. E vamos fazer agora a leitura. No item 10, guardai-vos dos homens, porquanto eles vos farão comparecer em suas assembleias, e vos farão açoitar em suas sinagogas, e sereis apresentados por minha causa aos governantes e aos reis que lhes servir de testemunho, bem como às nações. São Mateus, capítulo 10, versículo 17 a 18. Então, aqui a gente já vai ver Jesus alertando, e isso vai se dar entre os primeiros apóstolos de Jesus. No item seguinte, ele fala o seguinte: eles vos expulsarão das sinagogas, e o tempo vem em que quem vos fizer morrer. Quererá fazer uma coisa agradável a Deus. Tratar-vos-ão
desse modo, porque não conhece nem a meu Pai, nem a mim. Ora, eu vos digo essas coisas, a fim de que, quando o tempo houver chegado, vos lembreis de que eu vos lhe disse. São João, capítulo 16, versículo de 1 a 4. Logo aqui nesses 2 versículos, a gente vai ver que Jesus alertava e isso se consolidou, se concretizou na vida dos apóstolos. Quando a gente vai pesquisando de como os apóstolos morreram, a gente vai observar que realmente eles foram martirizados, eles foram sacrificados por seguir a Jesus. Né? Então, vai batendo com o que Jesus advertia aos apóstolos para que no momento que eles estivessem passando por esse suplício, eles compreendessem, né? E não se escandalizassem, porque isso teria que acontecer. Então, neste caso, a gente vai ver entre os 12 apóstolos, na literatura, na pesquisa em internet, vem dizendo como esses apóstolos terminaram os seus dias, que a gente vai dar uma breve pincelada em relação à morte dos apóstolos. Então, vamos ver o que é que a gente encontrou. Muitas divergências com relação à morte dos apóstolos, de alguns. Mas o que se sabe, que está na Bíblia, é a morte de Judas e a morte de Tiago. De Judas, que foi de uma morte onde ele mesmo procurou, devido ter traído Jesus e de não ter suportado o peso e as aflições da sua própria consciência, ele tira a sua própria vida. E do primeiro apóstolo de ter morrido de forma martirizada, Tiago, e que ele foi sacrificado. E é interessante que a gente também vai observar no livro Paulo Estevão, psicografado por Chico Xavier, trazido por Emmanuel, que há um comentário a esse respeito. Não especificamente de que forma ele foi martirizado, se foi apedrejado, se foi decapitado, não faz menção a isso. No entanto, Pedro escreve para Paulo, para Barnabé, perdoe-me o equívoco, para Barnabé, relatando as dificuldades que estavam encontrando na divulgação, por divulgar o Evangelho de Jesus, estavam sendo perseguidos. E ele escreve justamente na data em que Tiago sofreu o martírio. Ele diz que ele foi sacrificado publicamente, mas não relata de que forma foi esse martírio, esse sacrifício, e que ele estava muito apreensivo com o destino dos seguidores de Jesus. É essa a carta que contém nesse romance de Paulo e Estevão. Vejamos agora como foi o sacrifício dos outros apóstolos. Como eu falei, isso foi uma pesquisa feita e a gente vai encontrar bastante divergências. Mas vamos relatar, fazer uma breve leitura resumida de como se deu essas mortes. Né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, inclusive quando ele foi preso e passou por todo esse processo, ele pede não para ser morto no mesmo formato do Cristo, da cruz. Ele iria morrer na cruz, mas ele pede para que seja colocada a cruz de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ter a mesma morte do Cristo. A gente vai encontrar André, ele é crucificado numa cruz, mas em forma de X. João foi um dos discípulos que teve morte natural. Inclusive, a gente vai encontrando
algumas pesquisas que diz que ele morreu com 95 anos. Era o apóstolo mais jovem na época, é tanto que quando Jesus está na crucificação, ele se dirige a João e lhe dá a responsabilidade de cuidar de Maria, né? E isso ele fez cumprindo, né, o pedido que Jesus tinha feito. Existiam, né, como eu falei, existem 2 Tiagos, aquele que eu já falei que morreu, até citado no livro Paulo Estevão, e um deles foi, dizem assim, que foi decapitado e o outro foi crucificado, até no Egito. Filipe, a gente encontra em algumas pesquisas que diz que Filipe morreu de morte natural. Outros diz que Filipe foi enforcado. Bartolomeu, esfoliado vivo. Mateus, morto à espada. Tomé, transpassado por uma flecha. E Simão, crucificado. Né? Lucas foi enforcado numa oliveira, e fala-se também da própria morte do apóstolo Paulo. É interessante que nesse mesmo livro que eu citei, de Paulo e Estevão, né, a coragem de Paulo, né, o testemunho dele, a aceitação da condição que ele estava passando, é de uma fé que serve de estímulo para todos nós, não é? E aí também o testemunho daqueles cristãos primeiros, em que eles eram sujeitados à morte em um circo em Roma, na presença de Nero. E essa perseguição também é decorrente, né, que Nero incendia, né, a própria Roma e coloca a culpa nos cristãos, aproveitando-se desse fato para incriminar cada vez mais aqueles que seguiam o Cristo. E quando Paulo, que foi preso diversas vezes, mas na última prisão, e ele estava ali conversando, tinha ainda o contato com os outros cristãos, e eles se encorajavam uns aos outros para aquele espetáculo que iria acontecer, né? Solidários, fraternos naquele momento de dor. E ele fica surpreso, Paulo, porque ele não vai juntos dos outros cristãos que vão ser devorados pelos leões, e ele é mantido no cárcere. Mas após o espetáculo de carnificina, os soldados romanos tiram Paulo do cárcere e leva para um lugar distante de Roma, onde eles vão executá-lo. E naquele momento tem um dos soldados que ficam vacilantes por ter que fazer aquilo ali. E o próprio Paulo encoraja para que ele terminasse logo o serviço. Então, assim, no ato de coragem, de desprendimento das coisas materiais e da própria vida, né? Então, isso tudo serve, esse testemunho dos apóstolos, a forma como eles tiveram que testemunhar, nos dá condições ou nos dão as ferramentas para que a gente possa avaliar a nossa própria conduta como seguidores do Cristo. Para que a gente faça essa reflexão, até onde vai a nossa coragem, até onde vai o nosso desprendimento, né? Essa é uma reflexão que juntos devemos fazer para que a gente possa avaliar o tamanho ou até onde se expande a nossa fé diante dos testemunhos que temos que realizar no nosso dia a dia. E a gente vai nos fortalecendo nessa fé, à luz do Espiritismo, que nos traz novamente as verdades do Cristo, à luz da imortalidade da alma, à luz de todas do conhecimento que temos
da vida no plano espiritual. E isso deve nos servir de fortaleza na hora do nosso testemunho, porque todos nós seremos ou somos convocados a testemunhar a nossa fé, o nosso amor e o nosso conhecimento, segurança e convicção das palavras da vida de Jesus. Então é nesse sentido que a gente vai fazendo as nossas reflexões. Uma outra abordagem que eu gostaria de fazer é no sentido que essas perseguições que aconteceram após a morte de Jesus, não é, que era nos primeiros anos da era cristã, elas também não cessaram. Então, a questão da intolerância religiosa é um tema tão atual, não é, tão presente na nossa vida, ainda nesse formato, não dos circos de Roma, não dos sacrifícios naquele formato, mas sabe-se, e a gente presencia com muita tristeza que nem sempre tem sido fácil em alguns países dizer que é cristão. Existe uma instituição internacional, Portas Abertas, que faz essas denúncias em países que se disser que é cristão, traz grandes consequências não só de ordem material, mas também de ordem mesmo física, né? Infelizmente, a gente ainda assiste essas situações. Então, essa organização, Portas Abertas, elas trazem assim vários depoimentos e como vivem determinadas comunidades cristãs nesses países. Tem até um ranking, aí a gente vê como assim a questão da intolerância religiosa, ela ainda é muito forte, né? E que se deve vencer esses preconceitos para que se possa combater qualquer sentimento de ódio no coração dessas pessoas. Aí a gente também lembra, né, além disso que eu vou relatar, que existe um ranking de 50 países que viver como cristão realmente é muito, muito desafiador. Inclusive, existe nesse ranking países que a pessoa esconde porque ela pode ser morta. Há situações mesmo que as próprias, os templos religiosos católicos, eles foram incendiados e ainda são, ou quando se descobre que existe alguém que é seguidor do Cristo, sua casa é incendiada, outras pessoas que quando descobre, existem vários relatos, como eu falei, nessa Portas Abertas, de relato de pessoas que perderam emprego quando se descobriu que elas eram seguidoras do Cristo, porque a religião de lá não é cristã. Então, nesse sentido, a gente vai ver como vários irmãos em determinados países são perseguidos por seguir Jesus. Então, é preciso combater essa intolerância. A gente vai ver, por exemplo, na Coreia do Norte, em países cujo regime político seja autoritário, essas pessoas não podem divulgar ou nem dizer que são seguidoras do Cristo, porque podem perderem a vida. Lamentavelmente, a gente encontra essas situações que entristece e que essa organização, ela também tem um trabalho belíssimo, né? Eu, quando fui pesquisar para este tema e fui também entrar nessa, como é que eles trabalham, né? Esse trabalho voluntário, independente se são seguidores de determinadas religiões, mas o foco é seguir Jesus. Pode ser espírita, pode ser católico, pode ser evangélico. O foco é a divulgação
de Jesus e que isso tem dificultado essa divulgação em determinados países. Então, se alguém quiser acessar na internet, Portas Abertas, a gente vai ver muitos depoimentos. E aí eu me lembrei da leitura que eu fiz, que também vai ser entregue, né? Pela própria família, não vai poder ter o templo, essas histórias que acontecem. Essas perseguições que a gente acha que faz parte lá de detrás, que não tem, isso não acontece, mas isso vem acontecendo nesses países. É importante também salientar que mesmo nesses países onde os cristãos são perseguidos, então é um sentimento, apesar de tristeza por conta disso, mas também a gente lembrando que na leitura que eu fiz, há uma advertência que muitas vezes essas perseguições, elas também ocorrem pela ignorância desses corações endurecidos. E aí é quando João diz que Jesus falara, né? Porque tratando-vos desse modo, porque não conhece nem a meu Pai e nem a mim. Então a gente vê que determinados países, não é, ainda eles esperam a vinda do Messias e não conhecem Jesus. Diferentemente de todos os cristãos que seguem a Jesus, tiveram a grande oportunidade de estudar a vida de Jesus, de viver esses ensinamentos dentro de si e fazer a grande transformação. E nem todos ainda estão nessa condição, ainda estão atrelados às tradições religiosas que desconhecem o nosso Mestre Jesus, para que a gente também tenha um olhar de misericórdia e de compaixão tanto para os que são perseguidos, mas também para os seus perseguidores. Porque haverá um tempo em que não vai ser mais necessário. E a gente já aqui, né, no nosso país, não negando que existe a intolerância religiosa, mas que a gente vai estar fazendo um testemunho diferente. Mas ainda vou fazer ainda um comentário com relação agora, não nos outros países, né, nesse ranking, mas a gente também, e a gente ter esse cuidado de não ser intolerante no campo religioso, também no campo da política, enfim, a intolerância é algo que não nos acrescenta na evolução, não é? Pelo contrário, ela é aquela trava que nos impede de dar um passo mais à frente no nosso progresso espiritual. E às vezes nem damos conta que estamos sendo intolerantes em pequenos gestos, na forma de comentários que fazemos. Preciso prestar atenção em relação a isso. E no nosso país também existe a intolerância religiosa. As religiões afro, elas são perseguidas, não da forma anterior que eu falei, mas elas também servem, elas são vítimas dos preconceitos religiosos e dos próprios seguidores do Cristo. É preciso estar atento a isso para não deixar esse sentimento aflorar, lembrando que Jesus é amor, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí não houve distinção de religião nenhuma. É o amor que deve unir as pessoas, se solidarizar com as dificuldades e desafios que cada criatura enfrenta. Então, se a gente traz o Cristo no nosso coração, a gente não vai ser esse elemento de discórdia, esse elemento preconceituoso em relação à crença dos outros, né? Então, é nesse aspecto que a gente tem que ter cuidado. Inclusive, a própria Constituição brasileira, ela faz menção a isto, né? Então, a gente vai observar que no seu inciso 6 do artigo da Constituição,
não é? Que do artigo se eu não me fugiu. Bom, mas a gente vai observar que a própria Constituição ela vai garantir e ela vai combater essa intolerância religiosa. Então, no artigo 5º, né, no inciso 6, diz lá, né, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, né, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantida na forma da lei a proteção dos locais de culto e liturgias. Então, a própria Constituição, né, assegura isso, e que a gente tem que, além de ter na lei dos homens, a lei de Deus, ela é muito mais profunda e vai além das fronteiras, além da legislação, né, dos homens que vêm colaborar com as leis divinas. Então, nesse aspecto, estejamos atentos para que a gente não seja preconceituoso, intolerantes com os nossos irmãos e possamos servir a Jesus sem preconceitos, porque ele, ao longo da sua caminhada, ele foi o exemplo de quebrar todos os paradigmas daquela sociedade, que ele não tinha preconceito, né? Com relação à mulher adúltera, com relação a todos aqueles que iam de encontro à lei dos homens, mas ele não foi de encontro à lei do Criador, porque ele vinha com esse compromisso de amar e de ensinar a todos nós, e que a gente está aqui para aprender, né? E a gente vê dentro da visão espírita que as nossas posições elas se invertem e que a gente carrega no nosso passado espiritual as mais diversas formas de viver e que estamos aperfeiçoando e evoluindo. Ontem fomos talvez perseguidores. Hoje, às vezes, estamos na condição de ser perseguidos, e especificamente dentro desses ensinamentos que a gente vem vivenciando. Quantos lares espíritas, que aqueles que abraçaram a doutrina, eles também são perseguidos em seus próprios lares, de outras formas de incompreensão, da falta de apoio nos trabalhos da casa espírita, que não se encontra dentro do lar por divergências ou por não acreditar e não acompanhar aqueles que se diz espíritas cristãos. Então, esse testemunho nós somos convocados no nosso dia a dia para que a gente se fortaleça e que saiba, né, de forma tranquila, harmônica e de ter paciência e sabedoria para que a gente siga a nossa caminhada dentro da doutrina, dentro dos ensinamentos, divulgando a doutrina e tentando quebrar esses conflitos, mas não do enfrentamento, não do confronto, mas do amor, da paciência e da tolerância daqueles que não comungam dos mesmos ideais que nós comungamos. E para completar a leitura dos itens do estudo da noite de hoje, e reforçando dessa paciência de todos os sacrifícios, sejam físicos, sejam psicológicos, espirituais, das dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia para dar o nosso testemunho. Então, vamos ver o que é que Lucas relata com relação ao que Jesus falou. Sereis traídos, entregues aos magistrados pelos vossos pais e vossas mães, pelos vossos irmãos, pelos vossos parentes, pelos vossos amigos, pelos vossos parentes, pelos vossos amigos, e farão morrer vários dentre vós. E sereis odiados por todo o mundo por causa do meu nome. Entretanto,
não se perderá um só cabelo de vossa cabeça, porque é pela vossa paciência que possuireis as vossas almas. Então, como é importante ter paciência por aqueles que pensam diferentes de nós. E o último item, que é de João, no capítulo 21, versículo 18 e 19, que Jesus diz: em verdade vos digo, quando ereis mais jovens, vos cingieis a vós mesmos, e eis onde querieis. Mas quando fordes velhos, estenderei as vossas mãos, e o outro vos cingirá e vos conduzirá onde não querereis ir. Então, nesse estudo dessas parábolas de Jesus, a gente vai vendo, não é, a importância e de que Jesus já afirmava que muitas vezes a gente iria fazer as coisas, iam passar por situações que não gostaríamos, mas que teríamos que ter paciência e que nenhum sacrifício seria perdido, né? Lembrando disso, a gente traz para o nosso cotidiano para que a gente se fortaleça cada vez mais. Tenhamos coragem, principalmente das formas quando se apresentarem para dar o nosso testemunho. A pandemia não deixa de ser um testemunho para que a gente tenha paciência, né? Que a gente possa mantermos sempre conectados com Deus, para que a gente possa testemunhar a nossa fé em dias melhores, em fazer o bem, em amar as criaturas. E aqui eu vou finalizar com a leitura de uma mensagem trazida por Emmanuel sobre essas perseguições, sobre o que dizia Jesus, para que a gente saia assim, ou enfrente o dia a dia da gente, né? Não sair, que aproveito para endossar cada vez mais dos cuidados que a gente ter, só sair se for necessário, né, para o trabalho, mas do sair de dentro de nós, né? Esse sair nas nossas ações, para que a gente cada vez mais siga Jesus e divulgue, que a gente seja esse exemplo para as pessoas, mais do que palavras, mas de atos. Então tem uma mensagem belíssima, que é ouvistes, é o nome da mensagem. E Emmanuel pega justamente um trecho de João. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Essa é a palavra de Jesus. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo quanto às advertências no trabalho a lazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo do serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que não se escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, por ele trazidos, não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem tréguas pela força da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações do que se encontram ainda incapacitados do maior entendimento. Suportariam remoques de familiares, estranhos à iluminação interior, sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam líbelos gratuitos das inteligências voltadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam guerras incessantes contra o mal. Cairiam em ciladas torpes, contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios, carregariam consigo a marca da cruz.
Experimentariam a incompreensão de muitos, sentiriam solidão nas horas graves. Quantos de nós também não sofremos essas solidões? Veriam de perto a calúnia, a pedrada e a ingratidão. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não ofereceu a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhe lutas edificantes, trabalho educativo, situações retificadoras. Ensejo de iluminação através da grandeza do sacrifício que produz elevação do espírito, de serviço que estabelece luz e paz. É importante desse modo, para quantos amadurecerem os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. Então, essa mensagem, né, dita para nós desse sacrifício individual que devemos fazer, de nos melhorarmos, de fazer a reforma íntima, suplantando dentro de nós o egoísmo e tudo aquilo que nos afasta das virtudes do Cristo. Então, queridos irmãos, a gente finaliza agradecendo a Deus por tudo que nos tem dado para que a gente testemunhe de forma corajosa e de forma virtuosa os nossos desafios que havemos de enfrentar todos os dias. E vamos elevar os nossos pensamentos na prece de Jesus. Querido Jesus, nos fortalece na tua fé, no teu amor e na tua paz. Que sejamos os mensageiros, que sejamos aqueles que levam amor, fraternidade aos corações aflitos. E que tenhamos de misericórdia e compaixão por aqueles que ainda não te conhecem, por aqueles que ainda não conseguem contemplar a tua luz. Muita paz, muita luz para todos. Obrigados, queridos irmãos.